A paz do Senhor, meu querido irmão, a paz do Senhor, minha querida irmã. Que alegria estarmos aqui mais um dia para desfrutarmos da palavra do Senhor. Aqui quem vos fala é o evangelista Joel Ramos. E hoje nós continuaremos o estudo de 2 Samuel, capítulo de número 16. Hoje trataremos do versículo 5 ao versículo de número 14. Onde nós temos ali toda a situação em que Simei amaldiçoa Davi. Vamos então nesse momento ao texto bíblico, a partir do versículo de número 5. E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gerá, e saindo ia amaldiçoando. E atirava pedras contra Davi e contra todos os servos do rei, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E amaldiçoando Simei, assim dizia: Sai, sai, homem de sangue e homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho, e eis-te agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então disse Absai, filho de Zeruia, ao rei: Por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Disse, porém, o rei: Que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixai-me amaldiçoar. Pois o Senhor lhe disse: Amaldiçoa a Davi. Quem, pois, diria: Por que assim fizeste? Disse mais Davi a Absai e a todos os seus servos: Eis que meu filho, que saiu das minhas entranhas, procura a minha morte. Quanto mais ainda este benjamita? Deixai-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse. Porventura o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Prosseguiram, pois, o seu caminho Davi e os seus homens, e também Simei, ia ao longo do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele, e levantava poeira. E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados e refrescaram-se ali. Queridos, nós estudamos no último áudio, quando tratamos do versículo 1 ao versículo 4, sobre o início de toda essa situação em que Davi passava. Nós percebemos que ele ali estava passando por um dos momentos mais difíceis da sua vida, justamente porque o seu próprio filho tinha usurpado do seu trono e ele, nesse momento, ele era um fugitivo. Ele era um fugitivo e ele era um rei que estava em extrema angústia. Davi estava em extrema angústia. E a gente percebe, quando a gente segue o texto do versículo 5 ao 14, que ao chegar a Baurim, que era uma cidade ali ao leste do Monte das Oliveiras, Davi ali encontra Simei, que é justamente outro parente de Saul, que ao ver o rei fugindo com seus oficiais, começou a lançar contra Davi maldições e pedras. E isso é mais uma demonstração do que foi dito no nosso último áudio, de que justamente ainda existia uma acalorada discussão entre a descendência de Saul e a descendência de Davi, né? Simei, inclusive, fala inúmeras coisas, inúmeras inverdades naquele momento, né? Mas a gente percebe que existia uma situação muito mais acalorada em relação às dinastias de Davi e ali a dinastia de Saul. Existiam pessoas que ainda eram entusiastas de um retorno da descendência de Saul ao poder, né? Só que a gente percebe que Simei ele vai além. Ele zomba de Davi, ele chama Davi de assassino. Ele diz que Deus agora possivelmente estaria vingando a morte de Saul e de sua família, tirando Davi do poder. Meu irmão, essa situação até poderia ser sim um juízo de Deus sobre a vida de Davi, poderia sim ser um momento de provação na vida de Davi, poderia com certeza. Afinal, eu tenho certeza que você se lembra que
outrora nós estudamos em uma escola dominical justamente sobre algumas provações que nós passamos, né? E eu não vou falar sobre isso. Caso você queira, você pode procurar o link dessa aula da escola dominical sobre a diferença de provação e tentação. Mas o fato é que Davi ele poderia sim estar passando alguma provação naquele momento, né? Mas essa provação não seria um juízo por causa da morte de Saul. Afinal, nós sabemos perfeitamente que Davi, em momento nenhum, levanta a sua mão contra Saul. Davi, pelo contrário, ele teve inúmeras oportunidades, inúmeras chances de matar Saul. Em uma delas, ali na caverna de Adulão, ele inclusive corta um pedaço da capa de Saul para fazer uma demonstração de que ele poderia muito bem ter matado Saul naquela situação, mas ele não o fez. E Davi não fez isso justamente porque ele acreditava sinceramente que Saul era alguém ungido por Deus. E Davi tinha isso na sua cabeça de maneira muito clara, muito simples, de que ele não poderia tocar em alguém que era ungido pelo próprio Deus. Então, diferentemente do que Simei diz, Davi, na verdade, ele fez exatamente o que podia para ser gracioso com os descendentes da casa de Saul. Ou você não se lembra que em determinado momento ele manda buscar se ainda existiam ali descendentes e descobre-se que havia Mefibosete, filho de Jonatas, e Davi ele demonstra compaixão e misericórdia para Mefibosete. E aí a gente percebe que Simei estava sendo bastante injusto com Davi. Enquanto Davi e a sua tropa de elite ouvia aqueles insultos, Absai, que fazia parte do exército ali de elite de Davi, e um sobrinho de Davi, ele implora ao rei, olha, deixa eu arrancar a cabeça de Simei. Ele não pode. Por que esse cão está amaldiçoando o rei? Deixa eu arrancar a cabeça dele. É exatamente isso que Absai diz no texto bíblico que nós lemos. Mas a gente percebe que o rei proíbe Absai de fazer isso. E a resposta de Davi, ela é uma resposta muito interessante. Ele diz, olha, pode ser que o próprio Deus esteja usando Simei para me amaldiçoar. Pode ser, sim. E ele vai mais além. Davi ele demonstra que se Absalão, o seu próprio filho, estava tentando matá-lo, por que a maldição de Simei, um benjamita, deveria ser motivo de preocupação? Davi ele faz justamente uma ponderação entre as duas situações que ele estava enfrentando. Ele olha ali para a maldição de Simei e ele olha para o intento de seu filho tentando matá-lo. Ele diz, poxa, meu próprio filho está querendo me matar, por que esse rapaz, esse benjamita, que com certeza quer o retorno da dinastia de Saul, por que ele não me amaldiçoaria? Ele tem todas as razões para me odiar. Então, Davi proíbe Absai de fazer isso. E Davi ele vai mais além, ele demonstra para a gente algo muito importante. Ele demonstra que acreditava que Deus algum dia iria justificá-lo de todas aquelas situações ali que Simei estava falando. Mas, naquele momento, nada deveria ser feito contra Simei. Meu irmão, isso é impressionante. Esse homem, ele é ou não é alguém segundo o coração de Deus? Sejamos francos. Sejamos francos. A consciência de Davi em relação a todo o juízo de Deus é importantíssima. Sabe, muitas vezes eu e você passamos por situações de extrema confusão quando nós estamos passando por lutas e por dificuldades. E não é incomum a gente ter uma confusão em relação a essa situação quando a gente está passando por luta, quando a gente está passando por dificuldade. A gente fica querendo saber se isso é uma provação que vem da parte de Deus ou a gente plantou algo e a gente está colhendo. Poxa, o que está acontecendo? Por que eu estou passando por essa luta, essa dificuldade, essa angústia? Só que Davi, meu irmão, ele ensina para mim algo fundamental.
Davi, ele se submete ao julgamento de Deus. Ao julgamento de Deus, escute bem. Davi ele não estava se importando com o julgamento de Simei. Não, Davi não estava nem aí para o julgamento de Simei. Pelo contrário, Davi ele se importava muito mais com o julgamento que o próprio Deus faria da sua postura. Olha, Davi ele não resiste àquela situação desfavorável que Simei estava impondo a ele. Pelo contrário, ele se humilha. Ele olha para aquela situação em que Simei o confrontava e ele acredita sinceramente que toda aquela afronta ela poderia vir sim da parte de Deus. Olha a espiritualidade desse homem. Só que o que eu acho mais interessante é que Davi, ele conhecia o caráter de Deus. Ou você se esqueceu que em outra narrativa, Davi ele responde ao Senhor em uma indagação de Deus. Ele diz: olha, Senhor, eu prefiro cair nas tuas mãos, porque eu sei que o Senhor é misericordioso. Então Davi ele conhecia o Senhor. Davi ele conhecia o caráter misericordioso de Deus. Tanto é que na narrativa ali do versículo 5 ao 14, ele diz: olha, deixa esse cara, eu estou parafraseando, tá, irmão? Deixa esse cara me amaldiçoar. O Senhor vai considerar a minha aflição. E Ele vai retribuir com o bem a maldição que eu estou recebendo. A maldição que eu estou recebendo. Sabe, meu irmão, muitos de nós numa situação como essa, possivelmente tentaríamos fugir, tentaríamos resistir, tentaríamos se rebelar, nos faríamos de vítima, mas Davi não. Davi, ele olha para a situação, ele entende aquela situação possivelmente como um juízo de Deus, porque ele diz: olha, se esse rapaz está me amaldiçoando, é porque Deus mandou. Olha como Davi era diferenciado. Olha porque esse homem ele era alguém segundo o coração de Deus. Davi ele olha, ele assume a culpa, ele assume as consequências e ele aceita a afronta daquele homem, como se o próprio Deus estivesse tratando com ele. Mas ele aceita porque ele conhecia o caráter misericordioso de Deus e ele sabia que Deus era capaz de considerar a aflição que ele estava enfrentando naquele momento e era capaz de retribuir com bênção toda a maldição que ele recebia. Então, meu irmão, essa é a lição que a gente tem para hoje em 2 Samuel capítulo 16, do versículo 5 ao versículo de número 14. E amanhã eu te espero para nós concluirmos o capítulo de número 16, tratando ali dos versículos 15 ao versículo 23. Meu querido, que Deus te abençoe, a paz do Senhor.